essa pregação começou de uma situação que alguns aqui, quem tem filhos certamente já passou, que é você ter uma pergunta que você tem dificuldade de responder. Você passou aperto com a pergunta. E essa história começou mais ou menos 1 ano e meio atrás. Meu menino Miguel, mais velho, eu estava indo com ele para dormir, ele me perguntou lá: papai, posso fazer uma pergunta? Eu falei: claro, filho, pode perguntar o que você quiser. Que aí ele virou: papai, me fez essa pergunta: por que Jesus teve que morrer? Que eu falei, né? Para perdoar os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, e o sangue de Jesus nos perdoou. Que nem falar, pode passar a próxima? Fala lá em Mateus 26, 28, Jesus falando lá no momento da última ceia: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E quem conhece Miguel sabe que ele é um menino muito esperto e ele faz ótimas perguntas. Ele virou para mim: pai, mas isso eu já sei, pai. O que eu queria saber é o quê? Que Deus é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Então, se ele pode todas as coisas, por que ele não fez de outro jeito, que Jesus não precisava sofrer tanto? Ele podia ter feito sem Jesus sofrer tanto e resolver o problema do pecado. Ele é todo poderoso e pode resolver do jeito que ele quiser. Que aí ele me perguntou isso, eu falei: Miguel, o estoque de resposta está meio escasso, papai vai ter que estudar a respeito para te responder melhor isso aí. Que aí, estudando, que virou essa aula, e a próxima aula, vão ser 2 aulas sobre esse assunto. Hoje a gente vai, esse domingo que vem, hoje a gente vai estar falando sobre o contexto das primeiras pessoas que ouviram a mensagem de Jesus e testemunharam a morte e a ressurreição de Jesus. Que Jesus era judeu, eles eram judeus, eles já tinham o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento nessa época, para ver o que significava o Antigo Testamento. Depois já tinha a Bíblia toda, o que se desenvolveu em cima disso, para a gente entender melhor essa questão. Mas primeiro, vamos lá para o dicionário, a próxima aí. Uma definição dessa palavra, propiciação. É até meio trava-língua, propiciação. Ela, que está lá num dos dicionários, que fala, o Michaelis, falar que quer dizer essa palavra? Que é o quê? É uma ação geralmente em forma de ritual ou cerimônia, com a qual se pretende obter perdão, um favor ou alguma outra coisa de Deus, de uma divindade ou de uma força superior. E um outro significado que tem é que propiciação também é o sacrifício em si, que vai aplacar a ira ou a justiça divina. Tem esses 2 significados principais. Mas, para a gente entender, não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, que a gente fala muito: não, o sangue de Jesus, o sangue nos perdoou, o próprio Jesus falou: esse é o meu sangue que perdoa vocês. A gente vai entender um pouquinho por que tinha essa história de sangue, por que tinha essa preocupação de falar sobre o sangue nessa história de perdão. Que a gente vai começar com a explicação lá que Paulo dá, em Romanos 3, a partir do 23. A gente pode ter no próximo aí para o povo ler. Fala assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A gente vai lá, passa o próximo, por favor. Tem essa palavra aí que traduziram como sacrifício para propiciação, é uma palavra do grego que é isso aí, ilasterion. O que é isso? Ilasterion, no grego, assim, uma coisa que da língua, ela tem uma coisa que tem um significado muito próximo do que a gente chama de propiciação, porque ela significa o sacrifício que é dado para um Deus, para o Deus, qualquer ritual religioso, para você obter perdão de pecado, obter perdão ou favor desse Deus, mas também ele significa, tem um sentido de propiciatório, e ela, inclusive, tem traduções da Bíblia, em algumas vezes, em algumas partes do Novo Testamento, em que ela é colocado
é traduzida no sentido de propiciatório, que o propiciatório é o local onde acontece esse ritual de propiciação. Que no contexto judaico tem uma coisa que chama propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Aí é uma imagem, de um jeito que imagino que poderia ser a Arca da Aliança, ela tinha uma tampa lá com os dois anjos lá agachados um de frente para o outro, e ela era chamada de propiciatório, ela também era chamada de assento de misericórdia de Deus e também de trono da graça de Deus. A Bíblia se refere a essa tampa dessa maneira. E aí vamos ver agora, vamos lá para Hebreus 4, o 14 e o 16, a gente entender um pouquinho como é que funcionava no contexto das pessoas, até Jesus morrer na cruz, como que eles buscavam perdão de Deus dos seus pecados. E vão entender como que funcionava para essas pessoas. Que fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, sempre que eu li essa passagem de Hebreus, quando eu via esse trono da graça, eu sempre pensava no trono do Cordeiro lá que fala em Apocalipse. A gente estava falando disso. Só que no contexto que ele estava falando, na verdade, ele estava falando do trono da graça no sentido dessa tampa da arca, do local onde vai ter a propiciação dos pecados. Porque, se for pegar esse capítulo todo, ele estava falando sobre como funcionava a cerimônia, que é uma cerimônia que acontecia lá dentro do judaísmo, que chamava dia de expiação ou Yom Kippur. E ele estava explicando, o autor de Hebreus, como que funcionava o perdão de pecados à luz dessa maneira, desse ritual que eles tinham. Porque vamos lá em Levítico 16, para a gente ver um pouquinho de como, o que era esse ritual lá que é conhecido de Yom Kippur, que os judeus até feriado para eles isso também. Isso aí falando para o sacerdote lá, no caso, para Arão. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sob a tampa e na frente dela, assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por conta das impurezas das rebeliões israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles, no meio das suas impurezas. Ninguém entrará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída de Arão, pois depois que fizer propiciação por si mesmo e sua família e por toda a Assembleia de Israel. Essa cerimônia, ela tinha 2 bodes e tinha um bode que ele era sacrificado e jogava o sangue lá em cima da tampa da arca para fazer a propiciação dos pecados, e tinha um outro bode que era soltado, que era chamado lá do bode expiatório. Quem não sabe de onde vem a expressão bode expiatório, vem dessa cerimônia aí que tem na Bíblia. E ele era solto lá no deserto, e fala que esse bode carregava todos os pecados para longe do povo. E tinha 2 finalidades essa cerimônia lá do dia da expiação, ou Yom Kippur. Uma era perdão de pecados, e a outra finalidade era possibilitar que cada um, inclusive o sumo sacerdote, tivesse acesso a Deus. Era uma cerimônia voltada para isso. A gente sabendo como funcionava a cerimônia, vamos reler lá o Hebreus 4, 14 e 16. Fala assim: portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza
a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Que a cerimônia do Yom Kippur, ele servia o quê? É uma solução anual, que uma vez por ano eles faziam isso para resolver um problema que o pecado gera, que é afastar as pessoas de Deus. E eles tinham essa cerimônia para resolver anualmente isso, e o autor de Hebreus está nos dizendo que Jesus foi uma solução definitiva para isso, que ele foi o que eles tinham que fazer todo ano, não precisava mais fazer todo ano, porque Jesus resolveu de uma vez por toda a questão do afastamento de Deus. Mas é questão que a única consequência que o pecado traz para a nossa vida é afastar a gente de Deus. Não é assim, passa o próximo favor. A gente não vai ler não, mas fica de dever de casa. Se vocês forem ler lá Romanos do capítulo 1, 18 até o 3, 20, a gente vai ver sobre várias consequências que o pecado traz assim na vida das pessoas. E além de afastar na vida das pessoas, o pecado também traz uma degradação pessoal para cada um de nós. Ele traz uma degradação dos relacionamentos das pessoas umas com as outras, vai estragar o relacionamento das pessoas umas com as outras, e também traz uma degradação da sociedade como um todo. O pecado deixa a sociedade como um todo doente. E a gente sabe que Jesus veio consertar todas essas coisas. O sacrifício de Jesus foi para todos esses fins, para resolver todos esses 4 aspectos gerais lá que o pecado causa na nossa vida. Só que e é interessante porque a cerimônia do Yom Kippur só resolvia a questão de afastar de Deus. Ele não entrava nesses outros méritos, essa cerimônia. Aí a gente entra numa reflexão, o próximo favor, que talvez, para a gente pensar, que a gente tinha 2 cerimônias que tem na Bíblia, que são as cerimônias lá que os judeus tinham, estão lá como festas que Deus manda para o povo, que é lá, tem o Yom Kippur, que era basicamente para perdão dos pecados. E a gente tinha a Páscoa, que os judeus celebravam, que era uma cerimônia para comemorar a libertação do povo. E não tinha nada a ver com perdão de pecados. A Páscoa dos judeus, ela não tem nada a ver com perdão de pecados. Mas aí tem uma questão assim, para a gente refletir, que já que Jesus morreu para perdoar nossos pecados, por que ele quis morrer na Páscoa e não quis morrer no Yom Kippur? Não quis morrer no dia da perdão dos pecados, já que ele veio para perdoar pecados. Por que ele preferiu morrer na Páscoa? Aí, vamos ler um pouquinho como funcionava a Páscoa, o próximo aí. Isso, Êxodo 12, do 21 ao 23. Vamos ler um pedacinho. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Que isso daí está lá no contexto das 10 pragas do Egito, quando Deus estava libertando o povo, que é o que eles estavam celebrando, e tinha essa cerimônia. Aí, passa o próximo favor. Vamos ver aqui o que Jesus estava querendo, alguns aspectos assim que eles tinham da Páscoa, para a gente entender coisas que Jesus estava querendo, por que ele preferiu morrer na Páscoa e não no dia da expiação, do perdão dos pecados. O próximo, aí, por favor. Um dos pontos que tinha, que é interessante, é que a cerimônia da Páscoa,
a cerimônia do Yom Kippur era tudo mediada pelo sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que sacrificava, era o sumo sacerdote que ia lá, aspergia o sangue, tinha uma mediação para isso. E é uma coisa curiosa que a Páscoa das cerimônias judaicas é a cerimônia em que todo mundo participa, porque todo mundo tinha que pegar o sangue e passar na porta da sua casa, sem mediação de sacerdote nenhum. Você pegava o sangue e você passava. E é uma coisa que Jesus ensina para a gente, e que a Bíblia ensina para a gente, é que a aliança que estava vindo por meio de Jesus era para ser uma coisa sem intermediário, para a gente poder ter um acesso. Você não vai depender de outra pessoa para você ter acesso a Deus. Você vai ter pessoalmente, você vai ter que participar disso e pessoalmente você pode ter acesso a Deus. O próximo, por favor. Uma outra questão é que, falando disso de nascer de novo, para se tornar povo de Deus, que é uma coisa interessante lá dentro disso, do contexto assim, cultural dos judeus, disso da Páscoa, que é o quê? Que eles tinham que, eles não podiam sair de casa de noite, na noite lá da Páscoa, e no dia seguinte eles tinham que sair pela porta por onde eles passaram o sangue. E o pessoal, e a questão, que qual porta que todo mundo, com sangue por todos os lados, todo mundo já passou na vida? Todo mundo aqui. É o canal do parto. O que acontece? Os judeus, eles já tinham, até na época do Jesus, eles já tinham um conceito que o povo judeu nasceu de novo na Páscoa. Eles nasceram de novo para se tornar povo de Deus. Então, a Páscoa, eles traziam essa questão, já no contexto deles, eles já tinham isso, que você, o povo de Deus, eles não eram o povo de Deus antes da Páscoa, e eles nasceram de novo, quando eles saíram pela porta rodeada de sangue para se tornar o povo de Deus. Então, e é uma outra coisa que Jesus também vem nos ensinar, que a gente, quando se une ao sacrifício, a gente deve nascer de novo para a gente ser povo de Deus. Essa era outra coisa, outro motivo que Jesus certamente escolheu morrer na Páscoa. E, próximo aí, por favor, eles nasceram de novo e eles estavam sendo livres. Mas eles não estavam sendo livres para fazer o que eles quisessem. O chamado de Deus não era isso. Eles foram livres assim, do lado do Egito para eles se tornarem povo de Deus e para eles viverem segundo a vontade de Deus. Não é à toa que logo depois que eles saem, o que acontece? Deus manda a lei para os judeus. Manda a lei para eles para ensinar as vontades dele, ensinar como vocês devem viver a partir de agora. Ensinar para eles, vocês não devem, eu estou libertando vocês, tirando vocês daqui, não é para vocês viverem igual todo mundo. Não é para vocês viverem do jeito que vocês querem, ser só mais um no meio do mundo. Eu quero que vocês vivam de uma maneira que me agrada, da maneira que vocês foram feitos para realmente viver. E Jesus também vem nos ensinar isso. A gente nasce de novo. Para quê? Para ser povo de Deus, para a gente viver a imagem de Jesus, para a gente imitar Jesus, para a gente seguir a vontade de Deus. Aí, o próximo, por favor. Aí a gente vê, que é interessante, que pegar esse sacrifício de Jesus, pensar nisso, que o sangue de Jesus, ele veio perdoar nossos pecados e resolver o quê? Dar acesso a Deus. A gente tinha perdido o acesso ao pecado, tira o acesso a Deus, ele dá o acesso a Deus, é um acesso que é sem intermediários. Vem o quê? Consertar cada um pessoalmente. Vem para você fazer. E existe um chamado para cada um, assim, por meio da cruz de Cristo, que aquele que foi perdoado, recebeu acesso a Deus, que teve sua vida restaurada, não é para ficar olhando só para o próprio umbigo. Você é chamado também para o quê? Para restaurar os seus relacionamentos. Para você ser alguém que vai se relacionar com os outros da maneira que agrada a Deus, da maneira que não vai seguir só as suas vontades, só o que te agrada. Você vai fazer isso nos seus relacionamentos interpessoais, seja com família, com filho, com esposa, com amigo, no trabalho. Você é chamado o quê? Você não deve
agir como o mundo, você deve ser um agente da restauração. E isso, a consequência disso é o quê? A gente é chamado para restaurar o mundo. A gente é chamado para fazer o reino de Deus aqui na Terra. Isso, por isso que a gente fala reino de Deus, porque a gente é chamado para a gente fazer a diferença no mundo. Não é para a gente ficar olhando só aqui também para a igreja, vão ser uma igreja legal, um grupo de pessoas que se dão bem aqui, não sei o quê. A gente tem que estar aqui para mostrar, para ser luz de Deus, para fazer diferença na vida das pessoas à nossa volta, independente se eles já são cristãos ou não, a gente é chamado para fazer diferença, para a gente restaurar o mundo. Esse é o chamado que a gente tem, para ser reino de Deus. E a gente aqui, vamos para a segunda parte aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. Porque a gente sabe que o sacrifício de Cristo não é só a cruz de Cristo que veio consertar as coisas. É toda a história, desde lá que o anjo Gabriel anunciou a concepção lá milagrosa de Jesus lá para Maria, a vida dele, nascimento, a vida, o sacrifício lá, a morte e a ressurreição também, tudo isso em conjunto faz parte desse plano de Deus para restaurar essas coisas, tanto a gente pessoalmente como o todo, a gente aproximar. Okay, vamos ler lá em 1 Coríntios 15, o 20 ao 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aí o capítulo 15, como um todo, lá de 1 Coríntios, e também o capítulo 5 de Romanos, é interessante que Paulo, nessas duas partes, ele está fazendo paralelos entre Adão e Jesus, nessas duas partes. E está falando que faz um paralelo entre a queda que veio por meio de Adão e a restauração que veio para a gente por meio da morte e da ressurreição de Cristo. E depois vocês podem, caso vocês quiserem, podem ler lá. E como ele está fazendo esse paralelo com Adão, vamos entender um pouquinho isso. A gente vai lá em Gênesis 3, próximo, por favor. Que é interessante que a história acontece num jardim ou pomar, isso daí a maioria das traduções traz como jardim, mas o termo pode ser jardim ou pomar, lá que acontece a história. E é interessante que tem jardineiro, porque Adão, qual que é o trabalho que Deus tinha dado para Adão? Era cuidar e cultivar o jardim. Isso é o trabalho de um jardineiro. Chamou ele, simplificando, para ele ser um jardineiro desse jardim de Deus. Era o trabalho. E a gente tem na história, tem um homem e tem uma mulher no jardim, a história toda acontece com isso. E todo mundo sabe lá que eles metem os pés pelas mãos, lá na confusão lá com a serpente, e eles são expulsos do paraíso. E tem estão expulsos, saem onde no paraíso eles tinham acesso direto a Deus, eles perdem esse acesso direto a Deus quando são expulsos. E tem anjos, e na tradição fala que eram 2 anjos no caso, que são colocados lá na porta do jardim para impedir que o homem e a mulher tivessem acesso a Deus. Assim, resumindo, tem essas características aí da história do Adão e Eva, essa parte fatídica da história. Okay, vamos guardar esses pontos aí em mente, e a gente vai lá em João 19, vamos ler o 41 e 42. Falar, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser dia da preparação para os judeus. E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Que o lugar onde Jesus foi enterrado e que ele ressuscitou dias depois era um jardim, que é essa palavra aí, quipos, que por coincidência no grego também pode significar tanto jardim como pomar, que nem a palavra que é usada lá do hebraico. Que isso tudo, a ressurreição aconteceu então o quê? Num jardim. Vamos adiante ler lá a gente vai virar a página aí, quem tiver que virar ou manter na mesa, em João 20,
que quando tem o domingo da ressurreição, a gente tem história lá no relato de João, a Maria Madalena foi a primeira a achar o túmulo vazio, ela volta correndo lá, chama Pedro e João, que vão lá confirma que realmente estava vazio, que Jesus não estava mais lá, e eles voltam, os dois voltam para dar notícia para os outros apóstolos, e a Maria continua lá no lugar. Okay, vamos ler o versículo 10 e o 12. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. É interessante que, assim, que não para a gente que não é judeu, pelo menos que eu saiba ninguém que é judeu, nem eu, mas para quem era, o único lugar na Bíblia que mostra que tinha 2 anjos sentados, um em cada extremidade, um olhando para o outro, era a tampa da arca da aliança. Então, para as pessoas para os judeus que liam o Evangelho de João, ou que eventualmente conhecesse bem, mesmo sendo judeu, conhecesse bem o Antigo Testamento, ele ia estar lembrando o quê? João põe uma imagem que lembra muito o quê? O propiciatório. Falou, ó, o sangue de Jesus estava lá na prancha, tinha os 2 anjos. Ele estava remetendo ao quê? Ao jeito que perdoa pecados. Como João estava falando, apesar dele ter... Não era o dia da perdão dos pecados, mas o sangue de Jesus estava lá para perdoar os nossos pecados. Era uma coisa que certamente as pessoas lembravam disso. Vamos continuar aí a partir do 13. Isso é os anjos falando com a Maria Madalena. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhes disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. É interessante essa palavra aí, jardineiro, a única vez que ela aparece na Bíblia é essa daí, que é o Kiporós, que ela quer jardineiro, que é o quê? Quem cuida, quem cultiva do jardim. O único jardineiro que fala no Novo Testamento era Jesus ressuscitado, e a única pessoa que, pelo menos que eu me lembre, pode ser que alguém lembre outro, que é colocado como função de jardineiro era Adão. E João descreve a ressurreição, que tinha lá também um homem e uma mulher no jardim, e esse homem era o jardineiro. E é interessante essas coisas, porque o que é o conceito que João estava trazendo aqui? Que ele começa o evangelho dele, quem quiser ler lá depois no João 1, ele começa contando lá do início de Gênesis, da criação, e mostrando como que Jesus estava presente na criação e teve um papel ativo na criação de tudo que existe. E aqui no final do evangelho dele, ele volta de novo para Gênesis para mostrar. Ele faz o relato da ressurreição como um paralelo do relato lá da queda. Passa o próximo lá. Porque nos 2 acontecem lá no jardim, no pomar. Nos 2 tem um jardineiro. Um foi um jardineiro que não fez o seu trabalho perfeito. Foi aquele que levou a queda. O outro era o jardineiro perfeito, que aquele era o Adão perfeito que veio trazer a restauração, consertar o estrago que começou lá com o outro. Também nas 2 histórias tinha um homem e uma mulher no jardim. Na primeira história lá no Gênesis, a gente tinha 2 anjos que eles barravam acesso a Deus. Para não deixar, vocês não podem chegar. E uma vez que Jesus ressuscitou, tinha 2 anjos que estavam o quê? Mostrando o caminho até Jesus. Eles estavam trazendo conforto para Maria e mostrando o caminho até Deus. E a gente vê lá que é um relato. Um tem um relato do Adão caído, o Adão que está falando, e o outro, o Adão perfeito, que veio restaurar todas as coisas. E esse conceito que Paulo está falando era um conceito que João também tinha. Ele estava ensinando as mesmas coisas para... Quem ensinou primeiro, sei lá quem ensinou primeiro.
Pode ser que um conversou com o outro a respeito, vai saber, mas é aqui que Jesus veio o quê? Para consertar tudo aquilo. Ele veio permitir que cada um aqui nasça de novo, para a gente restaurar a nossa vida, para a gente não viver de uma maneira que tudo é errado, a gente não precisa mais viver de uma maneira que desagrada a Deus. E não precisa mais viver dominado pelo pecado, seja ele qual seja. E a gente tem como agora, por meio de Jesus, restaurar nossos relacionamentos. A gente tem como fazer a diferença, ser um agente para fazer desse mundo um lugar melhor. Por quê? Porque a gente tem tudo que o pecado estragou, Jesus veio, por meio de Jesus, veio dar uma solução definitiva para todos os aspectos.